os nossos amigos espirituais, Jesus, Maria, potencializem nosso desejo de servir, de fazer esta tarefa com sinceridade e amor, contornando as dificuldades com a vibração desses amigos espirituais. É por isso, Jesus, que hipotecando ainda uma vez a nossa vontade, o nosso desejo sincero de estarmos aqui cumprindo uma tarefa que visa a divulgação do teu evangelho de luz e da codificação excelsa de nosso querido codificador Allan Kardec. Rogando-te, Jesus, ameniza, mitiga os sofrimentos atrozes de irmãos nossos, em tantos pontos do planeta que tão amorosamente diriges. Guarda-nos a todos com tua paz e tua luz. Abençoa agora, neste momento, o nosso estudo no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, envolvendo o nosso querido irmão, companheiro e amigo Rubens Nunes Sobrinho, que vem nos falar, ainda uma vez, sobre os estudos que realiza nesta hora. Te agradecemos e te rogamos, permanece conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus, ao nosso Pai. Então, nós vamos receber, como já vimos, mais uma vez, nosso querido irmão, companheiro e amigo Rubens Garcia Nunes Sobrinho. Ele é professor efetivo associado de Filosofia Antiga da Universidade Federal de Uberlândia, tem graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em Platão, pitagorismo, cultos de mistérios gregos e ética clássica, atuando principalmente nos seguintes temas: mito e argumento nos diálogos platônicos, filosofia do mito, pitagorismo e mistérios gregos. É coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Antiga da Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do Grupo de Pesquisa Ciência e Espiritualidade, membro da Sociedade Brasileira de Platonistas, assina um livro, Platão e a Imortalidade da Alma, pela editora da Universidade Federal de Uberlândia, é autor de vários artigos acadêmicos e, dentre esses títulos todos, nós aqui estamos muito alegres porque ele está conosco mais uma vez, expositor aqui do ICEB. O nosso Rubens vem hoje nos falar sobre a complexa estrutura da alma e as faculdades psíquicas. Rubens, muito obrigada, está aqui toda a nossa equipe, encarnada e desencarnada, os nossos mentores. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui é o ICEB, somos todos ouvidos. Bom dia a todos. Quero agradecer por mais essa oportunidade oferecida pelo ICEB, em particular pela Nádia. Agradeço ao nosso amigo Carlos pela assessoria técnica. E hoje nós deveríamos iniciar o tópico terceiro, da estrutura complexa da alma em Platão, da dinâmica dos elementos psíquicos em Platão. Todavia, o segundo tópico ficou com alguns pontos importantes que não foram debatidos, e eu gostaria de retomá-los. Se necessário, eu posso fazer uma apresentação adicional para expor os outros tópicos, mas
Eu gostaria de começar hoje com uma citação direta que há na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, acerca de uma passagem de um dos diálogos. Aliás, são dois diálogos em que Kardec cita diretamente o Platão para apresentá-lo como precursor, né? Sócrates e Platão como precursor do Espiritismo. Bem, o tópico do Evangelho, da introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, seria Sócrates e Platão como precursores, né? O segundo tópico, Kardec cita o Platão dizendo o seguinte, vou citar o Kardec, né? A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébrio, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então seus transviamentos, pois está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Bem, então, essa é a citação de Kardec, e ele faz o comentário mostrando com a semelhança com a doutrina, e isso está num diálogo do Platão, que discute, em que Sócrates é encenado com a sua última discussão filosófica, que trata precisamente da imortalidade da alma e do destino futuro da alma. Mas aí, nessa passagem citada por Kardec, uma alusão ao terceiro argumento que Sócrates desenvolve a favor da imortalidade, acerca da natureza da alma. E nesse argumento ele é muito importante porque fica implícito no desenvolvimento do argumento o papel do livre-arbítrio, ou seja, a natureza da alma para Platão. Nesse argumento, defendendo a imortalidade, a natureza da alma advém das suas próprias escolhas, advém de como ela alimenta, né? O Platão usa a metáfora da nutrição, qual que é a sua nutrição e a sua ocupação. Isso envolve não só as ações durante a vida, o gênero de vida escolhido, como também cada desejo alimentado, quais são os desejos alimentados e os pensamentos cultivados, né? Então, a frequência com que nós alimentamos certos desejos e pensamentos, e isso redunda numa maneira de agir e que configura, por sua vez, todo um gênero de vida, isso é um atributo, um apanágio exclusivo da alma. Só a alma escolhe o tipo de vida que ela vai levar. Quais são os sentimentos, quais são os desejos que ela vai cultivar? Quais são os pensamentos que serão predominantes, né? E isso vai configurando toda uma natureza psíquica. E isso depende exclusivamente da alma. Ou seja, a natureza da alma é um fruto das suas próprias escolhas. Isso é uma dimensão existencial que existe no Platão. Se a alma cultivar certos apetites, certos desejos que são vinculados
a saciedade de prazeres ou ao uso, né, da experiência somática corporal para a obtenção de uma vida de prazeres hedonistas, a natureza da alma se modifica de modo que ela se torna como que corporificada. Então, é disso que o argumento trata, além de defender a razoabilidade da crença de que a alma é imortal. Então, basicamente, esse argumento, que é chamado argumento da semelhança ou afinidade, começa quando os interlocutores do Sócrates, na sua última discussão filosófica, antes de beber o veneno, faço aqui uma digressão, né, que certas interpretações radicais, inclusive dentro do Espiritismo, afirmam que Sócrates, por ter levado a taça de veneno à boca, cometeu um suicídio. Bom, isso é totalmente absurdo, porque se ele se recusasse, ele seria forçado a beber de qualquer maneira ali na mesma hora, no mesmo instante, e ainda perderia toda a serenidade e a dignidade que era importante para que ele passasse para os seus discípulos, né? Então, Sócrates foi forçado a beber o veneno, como condenação, e nessa última discussão, surge pelos seus interlocutores uma espécie de medo infantil de que mesmo que a alma fosse imortal, que ao se separar do corpo, né, ela se dispersasse. Seria como se a alma fosse constituída de partículas sutis. Isso era algum ramo de concepção pitagórica tinha essa concepção, e ela acabasse por se dispersar depois de algum tempo após a morte. Então, o argumento é esse, né? Por que a alma não se destrói, não se dispersa em elementos constituintes? Então, nesse argumento, o Platão diz o seguinte: bom, nossa experiência indica que o corpo é visível. Então, nós temos a própria filosofia configura um método para discernir aquilo que as verdades só podem ser apreendidas pelo pensamento, pelo raciocínio, e as verdades ou a realidade que é perceptível pelos sentidos. Então, há uma distinção entre realidade visível, né, que representa todos os sentidos, e uma realidade inteligível, que é aquela que só pode ser apreendida pelo pensamento, como as noções matemáticas, a harmonia musical, e, por exemplo, né? Então, se o corpo é visível, tudo que é visível é perceptível pelos sentidos. E se os corpos são passíveis de serem percebidos pelos sentidos, né, eles se assemelham às coisas que estão em mudança, no tempo. Tudo que está no tempo está em mudança. E tudo que está em mudança no tempo, o próprio processo de mudança constitui uma decomposição no tempo, né? As coisas se degradam no tempo porque elas se decompõem. Então, tudo que é visível é composto, é um agregado de vários elementos constituintes, né? E a decomposição é a separação, é a dispersão de cada um desses elementos constituintes de uma mistura, que é o composto. Então, só corpos, né, tangíveis são dispersáveis. E isso é a própria definição de morte. A morte é a decomposição do corpo físico, né, em que os elementos constituintes do corpo são separados e voltam para a natureza.
né? E Platão defende que o conhecimento superior, o conhecimento mais exato, depende da alma conquistar uma capacidade de isolar-se do corpo, de maneira que ela, ao isolar-se do corpo, ela adquire a habilidade e a faculdade de concentrar-se tanto no pensamento superior, como em modalidades afetivas de desejos que são superiores, como o desejo pela sabedoria, o desejo pela verdade, o desejo de aprender, o desejo de conhecer, né? Não é um intelectualismo puro, mas esse isolamento da alma em relação a essa experiência complexa que é estar encarnado, configura essa possibilidade que a alma adquira a capacidade de focar-se naquilo que é imutável. E o que é imutável é atemporal, é o que está fora da chancela do tempo cronológico, ou seja, é o tempo eterno. E para Platão, né, a alma tem um elemento essencial que a torna connatural a essa realidade eterna que é divina também. Ou seja, a alma tem, ela é complexa, né? A complexidade dela advém justamente da possibilidade que ela possa ter um corpo material. Então, ela tem um elemento material que a permite vincular-se ou nascer ou encarnar-se em um corpo material. Mas ela também tem um elemento divino que é connatural a essa realidade eterna. E esse elemento superior da alma, que é divino, ele deve ser gradativamente cultivado e conquistado pelo exercício. E esse exercício é a própria filosofia. Então, a filosofia constitui uma espécie de exercício que garante à alma a possibilidade de emancipar-se das influências materiais do corpo que, de certa maneira, obnubilam, que obscurecem as suas faculdades superiores. Estar encarnado num corpo, além do esquecimento, né, implica nesse ofuscamento da capacidade plena da alma de raciocinar e de cultivar sentimentos e desejos pela realidade divina, né? Então, a ligação da alma com a essência, que é também a sua própria essência, é tanto mais estreito quanto maior for o contato da alma com o eterno. Ou seja, a alma tem que ter a perspectiva do eterno. Então, o que isso implica para a natureza psíquica? Bem, como a alma, essa prerrogativa é inalienável, é a alma que escolhe, e isso não é devidamente apontado, né, na doutrina, né, que Platão também foi um precursor radical do livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é importante porque, diferentemente de todas as causas naturais, a alma é causa da sua própria natureza psíquica. E a natureza psíquica é uma consequência das próprias escolhas. Como as escolhas são determinantes para a própria natureza psíquica da alma, dependendo daquilo que ela cultiva, dos desejos,
apetites, ou desejos superiores, ou o desejo mais elevado, que é o amor, né? Dependendo daquilo que ela cultiva, os pensamentos, as ações, a maneira de viver, as suas escolhas, enfim, num sentido amplo, mais amplo possível. O fato da alma escolher determinado padrão mental e determinadas ações faz com que ela se assemelhe, passe a se assemelhar e tenha os atributos para semelhantes àquilo que ela deseja. Então, a questão do equilíbrio, da dinâmica dos desejos, dos sentimentos, dos afetos e dos pensamentos é decisivo em Platão, porque a alma passa a ter uma semelhança com aquilo que ela deseja, com aquilo que ela pensa e com o modo de vida que ela leva. Tá? E com isso, se são as escolhas que determinam a natureza psíquica, a alma pode tanto voltar-se para um uso instrumental da relação psicossomática, o fato dela viver em um corpo, para potencializar e amplificar a obtenção de prazeres, como ela pode também, pela seleção e cultivo de desejos adequados, ela pode se aproximar-se do divino, cultivando os sentimentos elevados, cultivando o amor, cultivando o desejo de conhecer, o desejo de aprender. Enfim, ela passa a ficar mais e mais semelhante ao alvo dos seus desejos. E essa é a dimensão existencial, né? E isso é radical, né, em Platão. Diferentemente das outras causas naturais, embora a alma não seja a causa de sua própria existência, ela foi criada, ela é causa do tipo de alma que ela vai ser, né? Ela é causa da sua constituição psíquica. E essa constituição é complexa, porque ela é complexa porque, de um lado, nós temos afetos e sentimentos e desejos são intrínsecos da relação psicossomática, do fato de nós termos um corpo físico. Tá? Ou nós podemos desenvolver essa parte divina da alma que amplia a nossa consciência de realidade e, com isso, nós temos uma perspectiva do eterno. E, ao termos a perspectiva do eterno, nós podemos agir em vida em consonância com essa perspectiva. Então, isso também inaugura em Platão um tipo de consequencialismo ético, porque se a morte fosse o fim de tudo, não só os criminosos poderiam, impunes, né, poderiam ser beneficiados, mas isso condicionaria uma vida de esperteza. O mais esperto, enfim, seria aquele que poderia ter uma vida mais feliz. Mas na perspectiva do eterno, como a alma é imortal e nenhuma ação fica sem consequência, se essa consequência não vier em vida, ela virá certamente após a morte, esse consequencialismo vai nos auxiliar a, a moderar as nossas ações e sopesar as consequências futuras que certamente virão, né? Então, esse consequencialismo ético é inaugurado aqui por Platão, além de implicitamente ele deixar a prerrogativa radical da escolha da alma na sua determinada sua natureza, né?
essa essência, né, que é a realidade que só pode ser pensada em si, isso é que eu estou citando Sócrates, né? É isso que ele busca nas perguntas e respostas. Ela é sempre imutável, idêntica a si mesmo e nunca varia. E com isso, o Sócrates estabelece que existem dois tipos de realidade, dois tipos de seres, né? A visível, que nós podemos perceber mediante as sensações, ou pela instrumentalidade corporal, e uma realidade só pode ser apreendida pelo pensamento, né? Então, a alma, a psique, é simultaneamente afetada pelos seres que estão em mudança, como ela também é capaz de aprender esse modo de existência dessa realidade eterna, né? Que é imutável. Então, a alma é intermediária entre essas duas espécies de realidade, sobretudo enquanto ela pode ter um corpo, né? Porque ela tem um elemento corporal, semicorporal, que permite que ela encarne no corpo, e ela tem um elemento também superior, que é o divino, né? Então, com isso também é determinante para a teoria do conhecimento. Platão, Sócrates vai dizer que os sentidos, então, a nossa percepção de realidade configurada pelos sentidos, ou pela aplicação deles, que é através de instrumentos e pela tecnologia, isso não configura uma consciência da verdadeira realidade. Por ser invisível, a alma naturalmente, e por ter esse elemento divino, ela se aparenta ou deveria assemelhar-se com essa realidade de seres imutáveis, e, por outro lado, é evidente que se tem uma semelhança com aquilo que está em mudança, porque o corpo é corruptível, ele se decompõe. Enquanto a alma está unida ao corpo, a natureza obriga o corpo a ser controlado pela alma. Deveria ser assim, né? A alma deveria usar, né, deste elemento superior para harmonizar aqueles impulsos que surgem simplesmente pelo fato de nós estarmos vivos, né? Apetites são necessários para manter a vida, né? Como a fome, a sede. A questão dos apetites em Platão é problematizada quando eles se tornam abusivos ou excessivos, né? E é isso que, via de regra, acontece com aqueles que escolhem uma vida hedonista para ampliar ao máximo os prazeres, em detrimento até da saúde do corpo, né? Então, por natureza, a alma tem um parentesco com o divino, e como o divino é destinado a governar, o corpo deveria ser controlado e, por conseguinte, enquanto encarnada, a alma deveria ter um domínio para que esses impulsos apetitivos, são naturais a uma vida encarnada, que eles não se tornem desmedidos, excessivos, né? Então é preciso esse aprendizado da alma para que ela mantenha esses impulsos naturais à vida corporal, orgânica, que eles sejam mantidos em equilíbrio, porque eles são necessários, né?
Em Platão é impossível nós extirparmos, eliminarmos completamente impulsos irracionais, por mais bestiais que eles sejam, né? O que é possível fazer, né? Por exemplo, né, todos têm momentos de acessos de ira ou de raiva em que passa pela cabeça das pessoas o desejo de matar, né? São impulsos, né, que surgem. Então, impulsos irracionais desse tipo, eles devem ser mantidos sob controle. Para Platão, é impossível, enquanto somos seres orgânicos, é impossível eliminá-los, sufocá-los. Usando a terminologia aí da psicologia, castrá-los, né? O que é possível fazer é alimentar afetos, desejos e apetites por coisas que são elevadas, pela música, pela cultura, pela sabedoria, pela beleza, né? Então, esses desejos elevados, eles tornam esses impulsos irracionais, que são violentos, irrelevantes. Embora eles não sejam eliminados completamente, eles se tornam infinitamente pequenos, né? É, mas se eles forem alimentados novamente, cultivados novamente, eles voltam a crescer, enquanto nós somos seres vivos. É isso que diz o Platão. Então a alma se aparenta com o que é divino e o corpo ao mortal, né? E o Platão, então, diz que sempre que nós usamos, né, ou imaginamos que toda a realidade, o real em si, tudo isso nós apenas o que nós percebemos com os sentidos, a alma entra numa espécie de embriaguez. Esse é o problema da, do materialismo e é o problema até de atitudes agnósticas, né? Porque de levar uma vida prática que desconsidera o eterno. Porque, ao fazer isso, nós estamos condicionando psiquicamente a alma a assemelhar-se com aquilo que está em mudança. E tudo que está em mudança é inconstante, não tem permanência. Então, a própria alma, ao se assemelhar-se com a natureza do que está em permanente mudança e que é corruptível, ela se torna mais e mais inconstante, ela se torna imprevisível, né? Esse é é o próprio domínio da irracionalidade, né? A inconstância, essa volubilidade, essa ausência de equilíbrio e controle, né? Por outro lado, a, usando sempre a prerrogativa da escolha, né? Se ela escolhe, né, voltar-se para aquilo que é sempre imortal, que é idêntico a si mesmo, que é invariável, ela fica, em razão dessa connaturalidade, desse parentesco, ligada a essa realidade eterna, né? E passa a semelhar-se mais e mais a ela. Então, a vida passa a ser, então, um processo de contínuo aperfeiçoamento, em que a alma vai gradativamente se despojando dessa servidão a, a, a apetites violentos e irracionais e passa mais e mais a mudar a sua natureza de forma que ela mesma seja semelhante ao divino.
Então, aqui está o germe da evolução da alma até uma condição divina. Literalmente, em Platão, é uma divinização, tá? Ele usa metáforas nos mitos de escatológicos, né, da alma após a morte, em que ela se torna semelhante aos deuses. Então, aí, né, a vida, que é um tipo de perturbação, é como se nossas faculdades estivessem é, obnubiladas, tapadas, esse estado de confusão, né, de embriaguez, provocado por uma vida somática, cessa, né? Então, dependendo dos esforços, é aí que cessam os erros da alma, se ela se fixar nessa realidade eterna, que a salvaguarda para sempre a sua identidade. Então, quando a alma se torna constante e assemelhar-se à natureza divina, ela, é, ela mais e mais consolida a sua identidade. Ou seja, a identidade faz com que ela seja idêntica sempre. É uma estabilidade psíquica que pressupõe uma harmonia de toda a dinâmica do psiquismo, tá? E é esse estado que ela conquista que ele chama de fronesis, que em Platão, é um pensamento purificado, mas também é a condição para a moralidade. Ô, Então, Rubens, você diz ali não designamos, é isso? isso. Ali, Ah, a penúltima linha. Ora, este estado de alma não designamos nós por estado de. É pronto, isso? isso. Não designamos? É uma pergunta, né? Ele está fazendo uma pergunta. Ah, tá. Então Sabe, faltam não é aquilo que nós chamamos de frônesis? Faltou aqui o ponto de interrogação. próneses, tá bom. Mas faz diferença esse ponto, né? Total, né? Ele está buscando o acordo, né? Vocês não Isso, concordam que esse estado é isso. aquilo que nós chamamos de frônesis? Então, Platão tem uma visão da dinâmica psíquica como de movimento, né? E é uma dinâmica complexa, porque de um lado nós temos forças irracionais, de outro nós temos a racionalidade, que é acompanhada de desejos próprios, elevados. Então, o que vai ser decisivo para determinar a natureza psíquica são os desejos. Então, é a alma que determina a sua própria natureza, segundo a característica dos desejos, quais os desejos que ela alimenta, desejo no sentido amplo, né? E a ocupação, como é que nós usamos o tempo, né? Tanto isso vale para os pensamentos, para as ações. Se ela, por um lado, ela alimenta desejos que são oriundos dessa relação psicossomática, que é o viver, né? Se ela usa isso, passa a usar o corpo como uma espécie de ferramenta para ter prazer, a natureza psíquica passa a ser semelhante, connatural a essa instabilidade dos apetites, né? Porque os apetites são intermitentes. Eles vêm e vão, assim que eles são saciados, eles desaparecem, eles retornam. Então, em todo processo de mudança, não há constância. Então, a alma se torna inconstante. Se, por outro lado, ela é movida pelo desejo pelo ser, ou seja, para compreender a verdadeira realidade e pelo divino, a natureza da alma passa a ser semelhante ao alvo do seu desejo.
Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós desejamos na psicologia do Platão, porque o desejo tem esse poder, né? Aparentemente, as pessoas cultivam desejos como se não houvesse consequência nenhuma, né? Mas quanto mais nós cultivamos certos desejos que são irracionais, violentos, mais a nossa alma passa a se assemelhar ao objeto desse desejo. Se nós cultivarmos sempre a ira, desejo de vingança, por exemplo, né, a nossa natureza psíquica vai ser profundamente afetada por esses desejos, pelos pensamentos, pela imaginação também decorrente desses desejos, né? O sujeito está sempre arquitetando uma maneira de vingar-se, né, usando a sua inteligência para elucubrar planos de vingança. A sua natureza psíquica, mesmo que ele não realize, né, esses desejos, esses pensamentos, a sua natureza mental está sendo modificada, a sua alma está mudando. Então, é por isso que né, na psicologia platônica é sempre necessário que nós tenhamos um autoconhecimento, a inteligência do desejo que nós estamos cultivando, o discernimento da natureza daquele desejo, se ele é prejudicial, se ele terá consequências, se ele é elevado ou não. Tá? E, por outro lado, é preciso que nós cultivamos o desejo pela inteligência, o desejo pelo o autoaprimoramento, o desejo pelo aperfeiçoamento, o amor pelo que é elevado, pelo bem e pelo belo. E isso acarretará imediatamente um processo de transformação psíquica. Então, é muito complexo essa indicação que o Kardec fez lá, citando o Fanon, porque tem várias coisas aqui. Livre-arbítrio, consequencialismo ético, né? As consequências psíquicas de nós cultivarmos desejos e pensamentos, por mais secretos que sejam, eles terão repercussão na nossa natureza psíquica, na nossa mente. Então, é um argumento bastante complexo, né? E aí ele vai dizer, né, o Sócrates, suponhamos que a alma se desprende do corpo em estado de pureza. Ela levou uma vida de justiça, de esforços pela virtude, de prática do bem, das boas ações, de busca pelo autoaperfeiçoamento, né? E nada leva dele, do corpo, né, agarrado a si. Não teve nenhum comércio, nenhuma comunhão voluntária com ele, e, pelo contrário, como filósofo, escapando-lhe sem cessar, realizou essa concentração em si por si, que era o alvo constante de seus treinos, né? O Sócrates apresenta a filosofia como um exercício, como um esforço. Significa outra coisa, senão que praticava a filosofia, no seu reto sentido, treinando-se de verdade em morrer sem esforço. Ou seja, a filosofia é um tipo de exercício de morte, porque é um gênero de vida no qual nós buscamos o autoaprimoramento e a emancipação desse jugo a elementos irracionais que são da própria alma e não do corpo. Então, o Sócrates continua, né, citação direta, nessas condições, invisível como é a alma, ela vai se reunir ao que se assemelha, ao que é imortal e divino. E lá, onde ao chegar, começa para ela uma era de felicidade, liberta dos erros e loucuras, de receios, medo, pavor e paixões selvagens, contingências comuns ao gênero humano,
para gozar, de fato, o resto do tempo, como se diz, dos iniciados, fazendo referência aos mistérios da companhia dos deuses. Essa é a divinização psíquica, né? Em que a alma se torna semelhante a uma natureza divina, né? E na doutrina isso é a condição dos espíritos puros, que seria, né? E isso depende, então, dessa sequência de vidas, de esforços pelo bem, que gradativamente vão emancipar a alma desse jugo de paixões irracionais, né? Ao contrário, ao elemento da escolha existencial. Se ela escolhe, e isso é uma prerrogativa inalienável, né? Ao invés, a alma se desprende do corpo, infecta, em estado de impureza, né? Isso aqui é metafórico para indicar pensamentos, desejos e ações injustas ou viciosas, né? Que em comércio constante com o corpo, o amor, e seguiu servilmente, ela se torna escrava dessas paixões, deixando a tal ponto enfeitiçar-se por ele, por seus desejos e prazeres, que nada lhe parecia já verdadeiro que não tivesse a forma de corpo. Assim que surge o materialismo, né? Pelo amor ao corpo. Quer dizer, que não pudesse tocar, ver, beber ou comer, ou usar para deleite sensual. E desse modo, aquilo que aos olhos é obscuro e invisível, mas racional e possível de aprender-se pela filosofia, se habituou ela a odiar. Então, quanto mais comunhão, né, a alma tiver com essa instrumentalidade corporal que possibilita a amplificação de paixões violentas, mais ela tem repugnância pela racionalidade, pela filosofia, pela vida de virtude. A encarar com temor e evitar, né, a filosofia. Crês que nessas condições, essa é outra pergunta, a alma chegue a libertar-se em plenitude do seu ser, sem mistura? Então, a alma, se ela cultivar essas paixões irracionais, ela passa, inclusive, a ter aversão pelo, pela vida de virtude, pelos pensamentos, pela sabedoria. E assim, como é natural que não sejam as almas dos melhores, essas que escolhem usar a instrumentalidade do corpo, mas se vê compelida a errar por lugares que tais, expiando as culpas do antigo modo de vida que foi mau. Aí é outro aspecto impressionante, né, que o Platão está adiantando, um consequencialismo inexorável das ações, das escolhas feitas em vida, pelo modo de vida, ele está aludindo aqui ao antigo modo de vida de injustiças, né, que uma vida de vileza, de maldades, a necessidade de expiação, ou seja, é inexorável que as ações injustas elas sejam compensadas, né, compensadas por consequências que virão em outras vidas ou em muitas outras vidas, né? E isso aqui é admirável, né? É infalível. Nenhuma ação injusta fica sem essa compensação. Isso não significa um olho por olho, dente por dente, né? O Platão, em outros diálogos, mostra
que um gênero de vida voltado para o bem, para as boas ações mais do que compensam proporcionalmente as más ações. Então, nós podemos compensar também fazendo bem, não só por punição. E assim, onde errar até que o desejo do elemento corporal que a segue e acompanha as faça, de novo, prenderem-se às cadeias de um corpo. Então, é justamente esse amor, né, pela essa relação somática que permite que a alma cultive paixões violentas, precipitam o seu retorno, porque ela está presa já ao corpo, ela já em vez de ser um filósofo, né, um amante da sabedoria, é um filossômatos, um amante do corpo. Então, ela acaba, por necessidade, voltando ao corpo. E isso acontece consonante ao tipo de vida que cada uma das almas leva, né? Para ilustrar esse consequencialismo, para ilustrá-lo, após esse ponto, o Platão vai dizer o seguinte: almas viciosas, né, cometeram crimes ou foram apetitivas, elas se desumanizam tanto com ações injustas que, metaforicamente, o Platão, aproveitando o acervo de crenças dos pitagóricos, ele vai dizer que alguns que cultivaram certos desejos violentos vão nascer como lobos, como feras selvagens, outros que levam vidinhas organizadas, mas que nunca questionam por quê, vão nascer como abelhas e formigas. E o Platão, claramente, ele faz isso de uma maneira um pouco irônica, né? Os pitagóricos levavam a sério a metempsicose, a possibilidade da alma nascer em animais, mas aqui o Platão apresenta esse consequencialismo como uma ilustração, né, para a desumanização. Quando nós cometemos ações injustas, nós, mesmo que o agente seja impune, ele tem uma transformação psíquica, e essa desumanização impediria que ele nascesse com um corpo humano. Isso é uma metáfora para o Platão estabelecer um vínculo tão forte, assim como é tão forte o vínculo entre causa e efeito, a mesma força tem um vínculo entre ação e consequência, né? Não fica sem consequência nenhuma ação viciosa, ainda que ela permaneça impune ou até desconhecida, né? Então, o Platão vai dizer, após ele estabelecer esse vínculo forte entre ação e consequência, mostrando metaforicamente nascimento em corpos de animais, que, na verdade, é uma metáfora para a desumanização, né? Após isso, Platão diz que a causa fundamental, o mal maior, a causa de todos os males, é o fato de nós considerarmos que toda a realidade é essa realidade atual, aqui e agora, percebida com os sentidos, né? Essa é a causa de todos os males. E que o que nos cola ao corpo, o que nos deixa presos a essa natureza somática, são não só as paixões, os desejos, os prazeres violentos, mas também as dores, os sofrimentos, né? Ou seja, é muito interessante isso, o fato de que dores, tanto quanto prazeres violentos, nos acorrentem a uma realidade corporal. Ou seja,
as dores e o sofrimento cultivado como se fosse toda a realidade, como se nada mais houvesse além daquilo, o sofrimento, quando não é colocado na perspectiva da eternidade, não é, e essa perspectiva da eternidade que nos dá consciência de que por mais atroz seja o sofrimento, ele é efêmero, ele é passageiro, né, diante do eterno. Ou seja, o sofrimento pode ser uma amarra que nos leva, nos prende a esse ciclo de nascimentos no corpo e impede a evolução psíquica, né? Aquele que vê o sofrimento como um mal, como se fosse uma realidade é, irreversível, ele fica tão preso àquilo que nós vemos aí pela literatura, né? Literatura dos romances, que ele entra numa espécie de looping, né? De revivescência de experiências terríveis, que se repetem durante séculos e séculos e séculos, e eles acham que aconteceu ontem, né? Nós vemos em literatura, por exemplo, famílias de judeus perseguidos pela Inquisição, que sofreram durante séculos e acharam que tinham assim, a ilusão de que aquilo havia acontecido há poucos dias. Então, sofrimentos, sim, nos prendem a uma realidade corporal, né? Desde que eles não sejam postos na perspectiva do eterno. E é por isso que o Platão diz que a causa de todos os males é isso, é considerar que a realidade percebida através de prazeres violentos, ou sofrimentos, ou dor, sequestram a alma e impede a filosofia. De fato, quando nós temos dores agudas, muito agudas, isso implica um sequestro do pensamento que nos impede de raciocinar, de pensar. É preciso tratar a dor primeiro para depois poder filosofar, né? Então, o problema da dor, né, a dor posta na perspectiva do eterno sofrimento, ela garante com que a alma possa usar aquela experiência como uma lição austera, um aprendizado para o seu destino futuro. Então, é isso que ele diz, né? Toda alma humana, quando domina em excesso o prazer ou a dor, é simultaneamente a crer, né, que a causa concreta dessa emoção, que é tudo quanto há de mais claro e verdadeiro. Ou seja, uma alma que acha que aquele sofrimento é irreversível e é toda a realidade. Ou prazer, o que na realidade não acontece, né? Ou seja, prazeres e dores são como pregos que colam a psique do corpo. Colam quando não postos na perspectiva do eterno. Essa é a grande infelicidade de não ter a consciência do eterno. Então é preciso sempre ajuizar tudo que nós sentimos, as nossas afecções, sempre colocar aquilo na perspectiva do eterno. Bom, por enquanto é isso que eu uh, gostaria de apresentar hoje. E para finalizar, eu uh, eu teria que falar acerca dos mitos de julgamento da alma,
principalmente no Gorgias e no Fédon, e na República, né? Como é que Platão vislumbrou, né, esse destino futuro das almas. E em outra apresentação, eu ia mostrar essa dinâmica da complexidade psíquica, e Platão, para ele, a alma é complexa porque nós temos forças internas, intrínsecas à alma, que são irracionais, são impulsivas, mas que é a sede de todos os desejos, mas é a sede também de desejos bons. Nós temos um elemento intermediário, que ele está ligado ao senso de ardor, de firmeza, de ira, né? Que é um elemento psíquico intermediário, que tem algum contato com a racionalidade. Esse elemento intermediário segue as instruções da razão. E temos o elemento superior, que ele chama de logisticon, que envolve tanto a capacidade intelectiva de pensar, raciocinar, cognitiva, mas também de desejos elevados, né? O amor filosófico. Então, a alma tem partes para Platão, e sobre as partes da alma, o destino futuro, eu vou deixar para a nossa próxima apresentação. E uma apresentação final, eu, eu pediria aí a oportunidade de uma apresentação final para dar uma visão da cosmologia do Platão, em que ele fala da origem tanto do universo e da alma, e é onde ele explica o porquê que a alma tem um elemento divino que, se cultivada através das muitas ciclos de nascimentos, de encarnações, permite com que ela tenha um aprimoramento até uma condição divina. E é onde ele também explica que a alma tem um invólucro que permita que ela tenha um corpo mortal. Então, para nascer, a alma tem um elemento material, digamos, nesse invólucro, e o Platão vai dizer que quando ela atinge um estado de pureza, ela perde esse elemento corruptível, e aí ela já não pode mais nascer no corpo, né? Ela fica em estado de pureza. Então é muito fecunda, né, como é que esses filósofos, 400 anos antes de Cristo, Sócrates e Platão, criaram as condições para uma nova mentalidade, né, e anteciparam de maneira notável um tipo de moralidade que seria desenvolvida só muito depois. Não só através do advento do cristianismo, o Novo Testamento foi escrito em grego e com uma terminologia totalmente filosófica. Então, essas categorias mentais não existiam e, claramente, esses filósofos vieram com a missão de preparar o terreno para a recepção de novas concepções que não existiam. Com isso, eu finalizo e agradeço muito a atenção. Ô, Rubens, eu dizia que o ICEB continua cada vez mais grato a você por nos trazer esses aprofundamentos tão precisos, com a importância, diríamos a importância capital, da contribuição de Platão, Sócrates, para nós entendermos a profundidade do Espiritismo. Então, é muito grato a nós e você continua conosco, não só no próximo encontro nesta série, mas em séries subsequentes, para você continuar a nos fazer estudar cada vez mais profundamente essa contribuição superior desses dois espíritos superiores
com essa contribuição para a humanidade. Quando você falou, por exemplo, naquela questão do Sócrates, que falou sobre a natureza da alma, a importância, porque aí está o papel do livre-arbítrio, e aí você falou sobre a natureza da alma, você falou sobre as suas próprias escolhas. E o Platão falou simbolicamente, metaforicamente, de nutrição da alma, ou seja, pelo gênero de. Isso é puro espiritismo, né? O gênero de vida que escolhe é a segunda parte de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que muito bem ilustram isso. Mas quando você falou sobre a nutrição da alma, essa figura do Platão, de acordo com o gênero de vida escolhida, os desejos e pensamentos cultivados, só a alma pode fazer isso. Na segunda metade, mais do que isso, lá pela década de 80 do século passado, há uma proposta que já está sendo comprovada com muitas experiências na área médica, que é da psiconeuroendocrinoimunologia, que é exatamente isso que diz aqui o Sócrates e que reafirma o Platão, claro, à sua maneira, porque o, o que está dito na psiconeuroendocrinoimunologia é que o espírito, ou a mente, se quiser, o espírito engendra as condições para que nós possamos construir a nossa saúde com pensamentos, emoções e tudo elevados, ou a doença com os pensamentos na outra direção. Então, essa é uma contribuição, como você disse, às vezes é quase inconcebível que essas mentes tenham anunciado tantas coisas que mais de 20 séculos depois elas venham aqui a se configurar cientificamente, inclusive. É uma coisa muito, muito linda e muito impressionante. Então, é inacreditável, né? Como é que no século IV, V e IV, Sócrates no século V, Platão no século IV, tenham antecipado tanta coisa, né? E o Platão, além disso, né, ele fala da importância, né, a ciência superior para ele, que se confunde com a filosofia, que é a dialética. Ela é antecedida por algumas ciências propedêuticas, que são matemática, astronomia, geometria, mas também a harmonia, a música. E em vários diálogos, o Platão fala acerca dos efeitos de uma musicoterapia, inclusive para aplacar a paixão, a violência das paixões, né? A necessidade da música como um instrumento para equilibrar as perturbações psíquicas. Bem, isso é uma coisa que eu sempre vejo a necessidade de uma pesquisa multidisciplinar, né? Isso fica como sugestão para o ICEB, para que eles companheiros sejam versados nas neurociências, né, que haja um, uma ação de pesquisa conjunta, porque hoje existe um ramo das neurociências, que é um nome ruim, eu não gosto, mas é chamado de neuroteologia, que reflete acerca das implicações da espiritualidade nas conexões cerebrais, né? Então, em função da neuroplasticidade cerebral, nós sabemos que vícios comportamentais, por exemplo, eles são tão intensos quanto o vício por substância, por droga, né? Certas atividades, como
o jogo, por exemplo, né? Existe uma neurobiologia da adicção que é só comportamental. A pessoa viciosa, ela modifica a sua plasticidade neuronal e faz com que ela ah, entre num ciclo de repetição, né? Então, a neuroteologia, né, seria preciso um esforço conjunto para pensar as implicações do espiritual na neuroplasticidade cerebral. Eu tenho falado sobre isso, né, de autores recentes, mas isso está para além da minha capacidade. Eu precisaria ter outra vida para estudar isso. Mas é um campo de investigação que hoje, com as neurociências, deve ser aprofundado. Nós não podemos transformar as cinco obras centrais do Espiritismo uma espécie de cânon invariável de Bíblia. Porque o próprio Kardec diz que, à medida que a ciência se evolui, que a doutrina teria que ser revista, né? E é necessário, existem grupos médicos na USP que investigam o cérebro e tal, mas é absolutamente necessário pesquisas, né, sérias acerca conjugando, né, as neurociências com, com a espiritualidade em geral e com o espiritismo em particular. Agora, o Platão antecipou, ele usava metáforas, isso que ele chama de trofé, né, que é alimento, e paideia. O que nós levamos imediatamente após a morte, ele fala, é o alimento e a paideia, a educação. Ou seja, é aquilo que nós cultivamos e como é que nós nos educamos durante a vida. Então, sim, realmente é fascinante e mostra a necessidade de. Isso aí nós estamos em outra época de pesquisa, né? Que não é mais de mediúnica direta, a não ser aquelas que são morais, mas de pesquisa acadêmica mesmo. Você considerou e falou mais de uma vez sobre isso, sobre as partículas da alma, que era um argumento, uma linha de raciocínio, se isso seria possível, né? Partículas da alma se dispersarem e tudo mais. Aí existe uma, digamos assim, influência, talvez, das homeomerias de Anaxágoras, meu amado Anaxágoras? Assim, esse, entre os pitagóricos, né, passou a haver, depois do desaparecimento do Pitágoras, passou a haver vários ramos, né, de pitagorismo. Existia um mais médico, uma tradição médica que tendia para o materialismo. Então, para explicar as doenças, eles adotaram essa concepção de partículas sutis. Sim, haveria a influência de Anaxágoras e, posteriormente, talvez Demócrito, né, que foi contemporâneo do Platão, mas era uma vertente materialista e cujo empirismo, né, acabou redundando no aristotelismo. Aristóteles é totalmente empirista e aboliu essa visão da alma imortal do Platão. Mas o próprio Sócrates foi influenciado por Anaxágoras na juventude. Ele diz que leu avidamente os livros do Anaxágoras, procurando a causa fundamental de tudo no nous, numa inteligência. E a explicação que o Anaxágoras dava para a inteligência era material. Aí ele se decepcionou. Então, houve sim influência. Nesse ramo do pitagorismo, com esse materialismo antigo.
Olha, você sabe que eu tenho uma auto-influência, porque eu amo tanto Anaxágoras. Talvez nem sei exatamente por quê, mas eu amo muito Anaxágoras, que eu tendo a não concebê-lo assim, com essa feição materialista. Existe alguma possibilidade de a gente. Porque ele, com o nus, você não concederia contemplar a possibilidade de ele ter sido, talvez, primeira criatura a conceber uma causa imaterial para Deus, com nus? Sim, eu acho que o Platão, quando escreveu o Timeu, na origem do universo, que é a ação de um artesão, que é fundamentalmente um nous, né, o demiurgo, ele se inspirou não só no pitagorismo, mas o Anaxágoras foi o primeiro a propor a inteligência. A inteligência é uma faculdade psíquica, né, como princípio fundamental. Ou seja, o princípio fundamental da realidade é uma faculdade psíquica. No, o Platão, quando quis imortalizar o Sócrates, pode ter feito essa distorção, né? Quando ele diz que o Sócrates se decepcionou com Anaxágoras. Mas como o Platão faz de resto com a sofística, né? É perfeitamente possível, sim, porque é incoerente pensar uma faculdade psíquica só em termos materiais. Materiais. Que alívio para mim, que alívio para mim. Você também falou, eu anotei aqui, deixe-me ver aqui uma anotação. Sim, eu achei, você reforçou muito essa importantíssima contribuição do consequencialismo ético de Platão, como sendo até um precursor do consequencialismo ético, que a nossa doutrina é consequencialista. Ela é também, né? Ela é também, mas não é um consequencialismo. Eu não acho que a expiação seja sempre um tipo de karma implacável, inexorável, porque o bem mais do que compensa o mal, né? Mas que existe consequência, existe. E o Platão, ao usar a metáfora da metempsicose, nascer em porcos animais, ele mostra que mesmo ações que não são impunes durante a vida, infalivelmente elas terão consequências após essa vida e até nessa vida, porque uma ação injusta ela tem um efeito imediato na própria alma. Isso metaforicamente ele usa um outro diálogo, Gorgias, em que o Sócrates afirma que após a morte as almas despidas do corpo elas se apresentam nuas diante dos juízes. E como cada ação injusta deixa uma espécie de ferida na alma, as almas mais injustas elas estariam cobertas de chagas, elas seriam um aspecto horrendo, né? O juiz não julga nada, ele só verifica a condição daquela alma e a encaminha para o seu destino correspondente. Então, mesmo que uma ação fique impune, a consequência na alma é imediata. Então, a, a, a moralidade platônica, ela depende dessa psicologia dele, dessa complexidade da alma, de como equilibrar essas forças que podem estar em conflito, ela depende da epistemologia, de como é que nós adquirimos o conhecimento e aprendemos, né? E tem esse aspecto existencial, que é da escolha, e
consequencialista. Muito bem. Quando você cita agora o Gorgias e o fato de o Sócrates já ensinar que as ações más, os desvios da alma, do ponto de vista da lei de Deus, etc., que ficariam chagadas, né? Essas almas ficariam chagadas. Sim, sim, Isso nos reporta ao fato, aquela cena em nosso lar, quando aquela mulher aborteira, muito sim. melifluamente queria entrar, fazendo-se de boazinha, e os guardas não deixaram, o que então ela passou a mostrar a sua verdadeira natureza, mas porque ela tinha 58 pontos na alma, pontos Eu me lembro. escuros, Eu me não é? lembro. Pelos abortos que fez. É exatamente isso, não? Exatamente, né? O, Na introdução ao Evangelho, o Sócrates menciona o Gorgias, e há um pequeno equívoco, né? O Kardec. No item 10 da introdução, ele diz o seguinte, né? Fazendo alusão ao Platão. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Aí o Platão vai dizer, bom, se o sujeito foi dado a glutonaria, ele vai ficar obeso, o cadáver vai ser obeso. Se ele deixou os cabelos longos, o cadáver vai ter cabelos longos. Se ele era violento, ele vai ter cicatrizes, o cadáver vai ter cicatrizes. Então, o cadáver ele tem indícios do gênero de vida. Então, diz o Kardec na citação, dá-se o mesmo com a alma, quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços de seu caráter, de suas afeições e marcas que lhes deixaram todos os atos da sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Né? Então, por isso, o Sócrates defende que mais vale fazer sofrer injustiça do que cometer, né? Porque afeta a alma. E lá o Kardec atribui isso à última discussão do Sócrates, que foi no Fero, mas não, isso é uma imprecisão por causa das traduções que ele usou ali. Houve uma pequena, provavelmente ele estava com os diálogos abertos ali, e isso é do Borges, e não da última discussão do Fero, né? Então, teria que ser feita uma nota aí pelos editores, né, das várias edições dos evangelhos, e quando o Kardec coloca aí, coloque os de Sócrates com seus discípulos na prisão. Isso não foi na prisão, foi na casa de Cálias, em que Sócrates debateu com Gorgias, com Polo e com Cálias. Isso não altera nada, né? Mas exigiria uma nota de esclarecimento. Isso não é da prisão, isso é do Gorgias. Mas é exatamente isso, né? As ações vão deixar impressos, nós chamaríamos aí doutrinariamente, no perispírito, né? As marcas. O Platão esboça isso no mito lá do Gorgias. Rubens, que pena, mas ainda está em tempo de você se reportar à FEB para pedir essa nota. Por que você É, não faz isso? eu tenho coisas mais, assim, que eu julgo mais construtivas, né, para propor, e isso é um detalhe pequeno, né? Seria quase que uma picuinha, né? Então, enquanto, se a oportunidade aparecer, isso eu poderia fazer uma sugestão. Mas eu tenho outras sugestões que eu penso para propor para a FEB, e
hierarquicamente seriam mais importantes. Também nessa introdução para o Evangelho? Não nessa introdução, é outra questão, é sobre um fundador da IPS, ou a PSE, Society Research, que um físico fundador, ele fundou essa sociedade de estudos espiritualistas, ele era inglês, então é espiritualismo inglês, e ele desenvolveu um método também de investigação, porque ele era físico experimental, e depois que ele faleceu, ele teve uma manifestação mediúnica e ele descreveu o que ele encontrou lá no, no invisível para sua esposa, através de um médium. Então, eu queria propor, né, uma possível tradução dessa obra mediúnica inglesa, que é incrivelmente parecida com as descrições que nós temos aí dos romances espíritas. A proposta Eu estou anotando isso aqui, viu? ele se chamava Barrett, né? William Barrett. E a esposa dele, que foi médica, se chamava Florence Barrett. E ela que publicou essa obra mediúnica dele, descrevendo o esplendor do que ele encontrou numa espécie de cidade espiritual. E é incrível que, né, isso faça parte de um movimento paralelo que houve na Inglaterra, que envolveu muitos cientistas, né? William Crookes, Michael Faraday, William James, muitas celebridades. Tem essa tradução? Você Não, está fez em essa inglês, né? tradução? Você fez essa tradução? Ela está em andamento. E eu tive interrupções, mas é um projeto que eu quero acabar. Você já tem editora? Não tenho contato com ninguém. Ah, vamos contar com isso, viu? O ICEB tem edições ICEB. Ah, Por que bom. enquanto, por enquanto sem dinheiro, mas estamos cuidando disso. Então, Vamos. adorei saber isso, viu? Quando você falou sobre, deixa me ver aqui, sobre as almas dos medíocres que eram compelidas a errar por lugares, enfim, compatíveis com esse padrão vibratório, etc., expiando as culpas. É o conceito de expiação que nós temos no Espiritismo. Exatamente, exatamente. Nos mitos de julgamento, né, o Platão, no Fédon, ele descreve uma espécie de geografia do mundo invisível, e que tem vários rios e planos diferentes. Então, a geografia aí, ela não é lugar, né? Ela designa uma gradação de condição psíquica, de condição da alma, ou condição mental. Então, certa condição psíquica, por natureza, por afinidade, ela acaba num pretenso local do Hades, do invisível, que é compatível com aquele padrão mental, né? Então, é por afinidade. E existe gradação lá dentro. Existe o lugar mais terrível e caótico, lugar sempre entre aspas, porque é metáfora, seria o Tártaro, em que é uma condição de absoluto caos, de desrazão.
é violento. E a gente vê isso também na literatura, né? E também isso fica posto em alguns movimentos da obra shakespeariana. Eu não conheço muito, né, mas Essa desrazão em alguns delineamentos psicológicos, até a desses mais conhecidos, não é isso? Fica loucura, né? patenteado aí. Esse aspecto trágico da loucura, e a loucura é explorada pelos gregos também, né, Isso. nas tragédias, né? O Ajax, por exemplo, é uma loucura. E no Shakespeare, né, o Macbeth, né, ele tematizou a loucura. Então, a desrazão, um caos psíquico. Então, é muito instigante como é que Platão antecipou tanta coisa, e, mas, por outro lado, ele também pode ter antecipado coisas que só com o desenvolvimento das neurociências, em particular desse ramo, que tem um nome ruim, que é a neuroteologia, ou neurociências da espiritualidade, ficaria melhor. Isso pode ser muito atualizado. Eu estava aguardando mais, mas tudo bem. Quando, naquela linha do raciocínio em que ele falou sobre as almas dos medíocres que vão fazer isso e aquilo, em contraponto às almas dos não medíocres, as almas que buscam essa ligação com o eterno, com o superior, com o inconsútil, que conduz ao bem e à felicidade, etc. É uma lei de compensação, porque nós, com a prática do bem, que é uma espécie de, digamos, médico interno, o processo de autocura está no próprio ser. Sim. A contraposição que ele faz dos medíocres aí é dos não iniciados, porque ele está partindo do ambiente dos mistérios ou do pitagorismo, em que havia iniciação, ou seja, provas para em que há uma morte simbólica para a vida atual e um novo nascimento para uma vida espiritual superior. A iniciação implica isso, né? Esse rito de passagem, que tinha provas, então, tanto no pitagorismo como no orfismo. O não iniciado nos mitos órficos ia jazer na lama, lá no Hades, ou seja, na impureza. E o iniciado ia coabitar com os deuses. Então, ele faz alusão aos puros e aos impuros. Os medíocres seriam esses impuros, e que ele transpõe para a filosofia como aquele que levou um gênero de vida voltado para os prazeres, para o poder, para o acúmulo de bens, em contraposição àquele que teve uma vida filosófica, né? E essa compensação não é uma espécie de prêmio. Prêmio, a metáfora que o Platão usa, é a da coroa do atleta. O atleta que se empenha, que se é, sobressai pela excelência, ele é premiado com a coroa, né, de louros lá na prova atlética. Mas esse coroamento é apenas a confirmação do que ele mesmo conquistou, né? Então, a metáfora atlética é isso. O Sócrates sempre fala: bom, lá eu vou ter o prêmio para toda uma vida de esforços devotada para a filosofia. Essa lei de compensação é então uma conquista, né? De Mas um uma, viés do consequencialismo, quem? né? Bem, nós já até passamos um pouco do tempo, muito obrigada pelo seu tempo. Eu, Você vai continuar a nos doar o seu tempo, não só no próximo estudo, nesta série, mas nós vamos desenvolver
muitas questões que foram levantadas nesta série, você já mencionou alguns, e nós podemos incluir isso na nossa próxima série, no próximo período dos estudos aqui no ICEB. Se você aceitar, nós vamos já estamos cuidando disso, viu? Já tô contratando você. Perfeitamente, estou sempre disponível. Às vezes as minhas falas são excessivamente técnicas, mas eu faço isso para mostrar que é sempre possível aprofundar, né, aquilo que o Kardec deixou na codificação. Ele deixou não para ficar estático, mas para ser aprofundado. E dentro da minha área, eu estou mostrando como é que esse aprofundamento pode ser feito, né? E nós não podemos correr o risco de cair numa ortodoxia petrificada, né? Porque Exatamente. nós transformaríamos o Espiritismo numa religião estática. Mas o próprio Kardec coloca lá no primeiro capítulo de A Gênese, no item 55, ele diz, não é, que o Espiritismo iria acompanhar para e passo aquelas questões que sobreviessem com o rigor científico. E, evidentemente, nós incluímos aí as nossas cogitações filosóficas, porque estão no mesmo nível de investigação humana sobre essas questões mais importantes e até transcendentais. Então, nós terminamos aqui. Você quer dizer mais alguma coisa, Rubens, hoje? Então, quero agradecer e no próximo encontro eu vou, na medida do possível, mostrar como é que ocorre essa dinâmica de forças internas à alma, sempre pensando na alma na sua relação com o corpo, e, e dar uma visão panorâmica, cosmológica, né, de como é que o Platão propõe o surgimento da alma e por que que ela tem um elemento que é divino, né? Então, este já é o gancho para o nosso próximo encontro aqui no ICEB, que é um Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo, cumprindo, então, esta visão que teve Deolindo Amorim ao captar esse projeto do plano espiritual superior para fundar, como fundou, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que tem, evidentemente, além de Deolindo Amorim, seu fundador e presidente, temos Jorge Andréa na presidência de honra, junto a todos os outros grandes nomes que trouxeram o ICEB à condição que já teve, mas voltará a ter em breve com os nossos projetos e estudos. O ICEB, mais uma vez, agradece e espera sua próxima apresentação. Você ia dizer alguma coisa? Só que expressar minha gratidão e oportunidade por fazer parte, né, estar no meio dessa escola de espíritos elevados. Exatamente, com muito merecimento, viu, Rubens? Então, Rubens Nunes Sobrinho, nós estamos agradecidos mais uma vez pela sua presença, pelos seus estudos precisos, pela sua dedicação a essa área tão importante que é a filosofia, e particularmente no caso que o traz especificamente aqui, a esta série sobre Platão e Sócrates. Deus abençoe seus estudos, sua vida, sua mente, seu coração, meu amigo. Fica com Deus. Perfeito. Nós vamos então agradecer ao teu coração, Jesus, nosso mestre, o mestre que escolhemos seguir, a nossa gratidão pela assistência, pelo estímulo, pela proteção ao ICEB e a todos nós, ao ICEB referenciados em ambos os planos de existência. Continua, mestre, por misericórdia, a fazer descer por sobre todos nós, por sobre o ICEB,
incluindo-se Jesus, também todos os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações, como aliás anunciaste quando estiveste entre nós. Guarda-nos com tua força, tua resiliência, tua luz, tua sensibilidade, teu discernimento e tua paz. Fica conosco, Mestre querido, sob as graças de nosso Pai. Assim seja.